Com a palavra, Dr. Paulo Eduardo de Barros Fonseca. Bom dia. É uma alegria poder participar desse evento, e eu não posso me furtar de agradecer pelo convite, agradecer à doutora Patrícia Rossetti, né, e cumprimentá-la pelo dinamismo na forma como vem conduzindo o Instituto. Eu, pessoalmente, tenho acompanhado algumas ações e vejo que ela faz com alegria, antes de tudo, e com muita responsabilidade, na certeza de que ela está contribuindo com as suas ações e com as ações do Instituto na formação de um serviço público melhor. Porque os temas, inclusive, desse evento, levam a essa conclusão, né? Quero saudar a doutora Desirê, conheço já de algum tempo, tive o prazer de ser colega da mãe da doutora Desirê, e ser amigo. Eu vou aqui confessar de público uma gratidão que eu tenho numa ação da sua mãe, que parece coisa singela, mas quando eu assumi a Associação dos Procuradores Autárquicos de São Paulo, ela, num gesto que para mim foi muito significativo, organizou a saudação ao presidente que entrava, e são coisas que marcam, né? Talvez para a plateia, naquele momento, tenha passado despercebido, mas para mim foi um momento muito importante, ela companheira de luta pela categoria, enfim. E saudar o doutor Hilário, e na sua pessoa eu quero cumprimentar todos os presentes. Deixa eu me ajeitar com o microfone aqui, que eu vou falar sentado, se vocês me permitem. O tema, a importância do procedimento disciplinar, não é um tema normalmente enfrentado em seminários. Até os próprios doutrinadores, eles mais ou menos passam nas suas obras sobre direito administrativo sobre a matéria. Parece que isso não tem muito significado ou muita importância nas ações que nós praticamos nos entes de Estado, mas ele é significativo, sim. Quando nós falamos em procedimento disciplinar, talvez nós pudéssemos adequar para poder disciplinar, a competência daquele que exerce uma atividade pública em manter, dentro do princípio da hierarquia, com que os servidores atuem dentro dos padrões ou dos princípios que são preconizados no artigo 37 da Constituição Federal. Todos sabem: legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência. Creio que a questão do poder disciplinar, da responsabilização, guarda uma vinculação muito grande com os 4 primeiros, mas, sobretudo, com o princípio da eficiência. E é em cima disso que eu queria refletir com vocês, né? Passar talvez um pouco das minhas aflições de 40 anos de trabalho, dos quais 32 no serviço público, me aposentei há pouco tempo, de vivenciar a dificuldade que, dentro dos entes públicos, tanto aqueles que tinham o dever de instaurar os procedimentos disciplinares, como aqueles que tinham a obrigação de conduzir os procedimentos em qualquer das suas variantes, ou daqueles que estavam sendo chamados até testemunhar, simplesmente, nesse procedimento, a preocupação com que essas pessoas demonstravam nesses momentos, porque exercer o poder disciplinar é eventualmente apurar a ação, é apurar a ação de um colega. É eventualmente ter que sugerir, depois da realização do devido processo legal, de ter assegurado o direito à ampla defesa do contraditório, a exoneração de um colega. E isso causa um mal-estar tremendo, né? Eu presidi alguns processos disciplinares e logo no primeiro eu me lembro que o resultado seria a sugestão da exoneração de um colega. E aquilo foi muito duro para mim. Muito embora até perícia grafotécnica nós tivéssemos requisitado
naquela ocasião, para comprovar falsificações, tal, questão de adiantamento, foi muito duro, porque eu imaginava que aquela pessoa, aquele indiciado, era um colega meu. Eu me encontrava com ele todos os dias, nos corredores, nos elevadores. Eu imaginava que ele tinha uma família constituída. Eu imaginava que aquele ato que ele havia praticado na administração tinha implicações judiciais, no âmbito criminal, e que eu teria, por obrigação funcional, de representar ao Ministério Público. Não foi fácil. Foram dias de reflexão, foi conversa com pessoas do clero, foi conversas com amigos do judiciário, com promotores, com desembargadores, com juízes, para que eu pudesse cumprir o meu dever. Então, se isso aconteceu comigo, é lícito imaginar que possa acontecer com qualquer um de vocês ou com qualquer servidor que seja instado a participar como membro de uma comissão disciplinar. Eu tenho várias preocupações. Imagino que vocês possam ter algumas. Como aconteceu com a doutora Lúcia, a interação faz com que a nossa conversa, porque ela tem que ser uma conversa e não uma palestra, ela seja melhor, na minha opinião. Eu tenho aqui um texto preparado, é óbvio, mas eu gostaria de conversar com vocês em vez de fazer uma palestra. Nesse contexto que nós estamos conversando. Eu dizia que era o poder disciplinar enquanto competência, e dizia aqui que eu tinha o dever de fazer. Eu deixaria, desde logo, uma indagação, e gostaria, eventualmente, de ouvi-los. É poder ou é dever? Ou é poder dever? É poder dever, né? Mas é uma obrigação. Se nós pegarmos o Estatuto, a legislação paulista, a Lei 10.261, ela tem um dispositivo, e eu faço questão de não saber o número dos artigos das leis, porque senão eu não vou consultá-las depois. Ela tem um dispositivo que diz mais ou menos o seguinte: a autoridade que, por qualquer meio, tiver conhecimento do cometimento de uma irregularidade praticada por servidor, é obrigada a adotar as providências. É obrigada. Então é um poder-dever, porque é a competência que deve ser decidida por quem pode fazer, mas é uma obrigação de fazer, se constatada a irregularidade, que tiver conhecimento por qualquer meio. Qualquer meio. Eu brinco que sinal de fumaça é um meio. Se nós soubermos interpretar, é um meio. Por que digo isso? Porque, às vezes, a gente é instado, se uma denúncia anônima serve para a instauração de procedimento disciplinar, serve. E aí, os tribunais superiores já têm inúmeras decisões nesse sentido, com cautela. Então, se nós trouxermos ainda para a legislação estadual, eu não sei se nos municípios há uma lei específica para tratar de processo disciplinar, nós vamos ver que nós temos 3 possibilidades de procedimentos disciplinares a serem instaurados. Um é a averiguação preliminar. Quando há a notícia de uma irregularidade, mas ninguém sabe quem cometeu, ninguém sabe especificar muito bem qual foi a irregularidade, eu não tenho nem autoria. Veja, para o servidor que vai participar de uma comissão, está fácil, porque ele ainda não tem o sindicado ou o indiciado. Então, já dei a deixa, o próximo é a sindicância, que serve para apurar também, mas já serve para punir. Então, já é instaurado um procedimento, se for punitivo, onde haverá de ser-se assegurado a ampla defesa e o contraditório. Há um rito, até há um rito, mas esse rito também não é exaustivo, vamos dizer assim. Tirando as questões dos prazos para apresentação de documentos, de defesa, de produção de provas, o restante do procedimento ele pode sofrer uma certa maleabilidade, vamos assim dizer. Ele pode ser flexível para oportunizar a defesa, para que não seja, no final, sugerida uma injustiça contra o servidor. O procedimento administrativo ele é mais rígido um pouco, mas também a gente pode usar
essa teoria, lembrando que ele é obrigatório no caso da exoneração. Sindicância, para apurar, para suspender, para repreender ou suspender, processo administrativo disciplinar, obrigatório nos casos de exoneração. Na questão do dever da autoridade, que tem notícia de uma irregularidade no serviço, a não instauração de um procedimento disciplinar sujeita aquela autoridade à responsabilização administrativa e judicial. Bom, já disse em responsabilização administrativa e judicial 2 vezes, vamos explicar. É pacífico que aquele que tem interação, qualquer aspecto, com o Estado, ele pode responder na via administrativa e na via judicial. E que a decisão administrativa não vincula a decisão judicial e vice-versa. Pois bem, a autoridade, o gestor, que sabe de uma irregularidade e não toma providência, ele se sujeita ou ele infringe alguns tipos penais, que nós não consideramos normalmente, até porque talvez as penalidades sejam pequenas. Um é condescendência criminosa, que é o artigo 320 do Código Penal, que diz: deixar o servidor por indulgência de responsabilidade subordinado que cometeu infração no exercício do cargo ou, quando lhe falte competência, não levar ao conhecimento da autoridade competente aquela irregularidade. Se eu não tenho competência para instalar o procedimento, eu preciso dar notícia a quem tem. Se não o faço, posso ser responsabilidade por condescendência criminosa. Dia desses, o presidente da casa, o deputado Fernando Capês, dá uma entrevista na Jovem Pan, numa sexta-feira como hoje, e os jornalistas são loucos para pegar os entrevistados, né? E aí, falando da questão de mensalão, tal, o jornalista pergunta se a presidente da República não teria prevaricado por não ter tomado providências quando soube dos fatos que aconteceram na Petrobras. E ele disse: prevaricou. Aí eu peguei o celular, mandei uma mensagem: prevaricou, mas também tem o crime da condescendência criminosa. É óbvio, tanto quanto o meu está desligado agora, ele no ar para o Brasil inteiro, também estava, ele me respondeu só à tarde, é verdade. Né? Também pode prevaricar a autoridade que indevidamente retardar ou deixar de praticar ato de ofício, que é o dever de instalar o procedimento, quando tiver conhecimento. Aí eu vou até um pouquinho além, imaginando que um ato praticado por um servidor que possa ensejar responsabilização por improbidade administrativa, que eu tiver conhecimento e não tomar as providências, eu também posso responder ali. E se a gente começar a falar de quantos tipos penais existem, nós vamos passar o resto do dia aqui conversando. Por que estou dizendo isso? Porque considero de suma importância a questão relativa ao poder disciplinar. Semana passada eu participava de um congresso em Campos do Jordão para falar sobre o princípio da eficácia e a flexibilização da estabilidade. Eu digo o seguinte: o servidor que trabalha dentro dos princípios para o qual ele foi admitido, ele não precisa ficar tranquilo com a questão da estabilidade. A minha estabilidade no serviço público foi a minha eficiência, antes de tudo. Foi o meu compromisso com aquilo que eu aceitei fazer, com aquilo que eu me expus como projeto de vida. Então, a questão da responsabilização, às vezes, ela vai atingir o servidor que não é eficaz. E que não atende também, eventualmente, um dos outros 4 princípios do caput do artigo 37. Legalidade, cumprir a lei. Impessoalidade, tratar todos da mesma maneira. Moralidade, agir dentro dos princípios. E todos os atos que nós praticamos, eles são públicos. Ora, então,
eu não vejo muita dificuldade quando há consciência nesse sentido, né? E isso reverte a favor, quando praticado, a favor da administração. Desculpe a expressão que vou usar, porque já fui repreendido isso numa outra oportunidade. É comum dizer que funcionário público é vagabundo. E eu nunca aceitei que falasse isso perto de mim. É comum dizer, hoje em dia, que funcionário público é corrupto. E eu nunca aceitei que falasse isso perto de mim. Pelo modo que eu procurei proceder e pelos colegas, pelos companheiros de vida com os quais convivi durante 32 anos, como iniciei dizendo para os senhores. O poder disciplinar, ele vem corrigir, se aplicado, essa distorção que, infelizmente, é comum nós ouvirmos na sociedade. Sem perseguição. O Instituto da Estabilidade é para garantir ao servidor que ele não será perseguido. Mas o princípio da eficiência vem para dizer, você também não pode, no serviço público, ser uma pessoa ociosa. Você não pode, no serviço público, dar preferência ao interesse particular em detrimento ao interesse público. Nós todos trabalhamos no interesse público e não no nosso interesse. Por isso que digo que essa questão talvez merecesse uma abordagem maior pelos doutrinadores, né? E fico feliz que num evento como esse, o assunto seja trazido para a gente começar a refletir sobre essas questões. Eu não sou, digamos, não tenho uma especialidade estrita no assunto, mas por dever profissional fui obrigado a trabalhar com isso. Eu posso dizer que até os colegas advogados que militam na advocacia privada têm pouco conhecimento de como atuar quando contratados num processo disciplinar. Não raro, as argumentações são todas com enfoque no direito penal. E o direito administrativo não é igual. Como aconteceu comigo, logo quando recém-formado, eu participei como advogado num processo disciplinar na Secretaria da Saúde, um caso que acabou estourando até no Fantástico. É claro que eu não estava sozinho, eu tinha um colega com mais experiência, mas eu que é quem ia acompanhar as audiências e tal. E a nossa cliente era a servidora mais humilde, porque era ordenadora de despesa, onde estava sendo imputada toda a responsabilidade. Nós conseguimos absolvê-la. Isso que eu acabei de dizer, olhe para o viés administrativo, constitucional, e não para o viés penal, foi me dito pelo presidente daquela comissão, que era o doutor João Batista de Oliveira. Aliás, ele tem uma obra, ele já é falecido, mas ele tem uma obra que serve até hoje, para nós usarmos, porque ela vem detalhando os procedimentos. Ela vem dando dicas da atuação do advogado dentro do procedimento. E se eu quero fazer uma boa defesa, eu preciso saber qual o caminho que eu estou trilhando. Então, não raro, eu tive a oportunidade de repetir o gesto que ele teve comigo, com colegas, durante a minha vida enquanto nativa no serviço público. Falar, olha, o caminho talvez não seja bem esse, trocando ideia, mas talvez dê uma olhada em tal livro, indicar o livro do doutor João Batista. Muitas vezes presenteei colegas nossos com a lei estadual, com a lei 10.261. Veja o procedimento aqui, para que a gente não tenha problema, inclusive, na tramitação do processo, para que o devido processo legal, efetivamente, aconteça e que, para que seja assegurado todos os meios de prova e do contraditório, a pessoa que está sendo imputada uma irregularidade. Essa é uma preocupação que eu imagino nós também temos de ter, né? Porque, eventualmente, repito, lá na frente, o colega pode sofrer a sanção de exoneração. Paulo, você Pois disse não. que queria ser interrompido. Eu tenho algumas dúvidas. Só um pouquinho, Desirê, eu tenho dois problemas. Eu sou advogado, todo mundo sabe que advogado gosta de falar. Eu ostento aqui no meu paletó um distintivo do Rotary. O Rotary tem os governadores. Eu fui governador, disse que tem dois tipos de governador. O que fala muito e o que já morreu. Eu estou aqui, né? Então, por favor, Desirê e todos, fiquem absolutamente à vontade.
Eu queria que você clareasse um pouco, quando o próprio doutor João Batista disse use mais o viés administrativo e menos o penal. Isso eu acho que é uma coisa importante. Mas eu tenho as seguintes dúvidas. Você disse que o STJ hoje admite a denúncia anônima, cada vez mais, talvez. Mas existem também gravações que não são autorizadas. Você está conversando com uma pessoa, a pessoa está gravando você e depois, com base naquilo, ela vai e faz uma denúncia ou até monta essa gravação, não sei. Tudo é possível, porque tem tecnologia para isso. Então, o problema da gravação, até onde eu sei, é uma prova que, para ser admitida em juízo, precisa da autorização judicial. A pessoa pode confessar, talvez, a coisa mais cabeluda, mas não sei. A minha pergunta que eu deixo para você. E outra coisa também é a figura do assédio moral. Quantas pessoas trabalham e quantas não são assediadas? São xingadas na frente de outros tantos. Não vou citar nomes. No passado, existiam parlamentares aqui que destratavam rigorosamente pessoas que eram devotas à figura do político e o cidadão se via nesse direito de achincalhar a pessoa na frente de sempre uma pequena plateia. E tenho notícias de que isso também ocorreu não era uma prática, ainda bem, mas ocorria em outros órgãos públicos, né? Então, a pessoa também... Como que fica, como é que é a questão do assédio moral, que foi uma figura definida até recentemente em lei aqui na Assembleia Legislativa? Queria perguntar um pouco disso para você. Para mim, começa a ficar gostoso. Só tem um detalhe, eu não sei se eu respondo tudo, né? Então, o que eventualmente vocês não ficarem satisfeitos, a gente continua virtualmente. Pode ser? Vamos lá. Gravações. É claro, é expresso na Constituição Federal que a prova conseguida por meio ilícita não vale como prova. Se não houver autorização para gravar isso, for usado depois, fatalmente, numa ação judicial, isso será derrubada, a punição. Nós temos um caso grande, envolvendo políticos, que o processo foi arquivado, tramitou toda a parte de apuração, o inquérito, e o processo foi arquivado porque a prova, uma gravação, foi conseguida por meio ilícito. Né? Então, lícito ou ilícito? Ilícito, que é a não comunicação, estou gravando autorização, peço autorização para gravar. A autoridade administrativa, sabendo da irregularidade, ela é obrigada a mandar apurar. Ela já pode definir assim, na minha opinião, na própria via administrativa. Mas se aquele ato em seja crime, ela precisa comunicar, ela tem a obrigação de comunicar à autoridade policial ou ao Ministério Público, que fatalmente vai chegar no mesmo resultado. Então, vai acabar dando trabalho para que seja feita a defesa, mas, infelizmente, a denúncia acaba não prosperando se vier dessa maneira. Na questão do assédio, eu acho que isso já melhorou muito nos últimos anos, né, Desirê? Eu também vivenciei algumas coisas que deixavam a gente chateado. Então, vamos lá. O servidor estabilizado, aquele que tem estabilidade, ele não tem dificuldade nenhuma, uma vez assediado, de representar contra o seu chefe. Para quem? Para o superior do seu chefe. Ele deve fazê-lo, inclusive, né? Porque ninguém é obrigado a conviver num ambiente de trabalho que não seja harmonioso. Aliás, que traga prejuízo à consecução do serviço que nós temos de prestar à sociedade. Né? Então, o servidor que sofrer algum tipo de assédio, ele deve levar isso adiante. Agora nós vamos pensar, e aí vai uma opinião muito particular, o que é assédio, né? Porque hoje em dia tem muitas coisas que para mim estão chatas, né? Se eu não puder fazer uma brincadeira com um colega de trabalho meu, Isso é complicado. Necessariamente não, pois é. Eu tinha um colega na procuradoria, eu provocava o colega todos os dias. E alguém sempre brincava, olha o assédio, porque eu era chefe, né? Será que a gente não tratava os colegas como chefe, mas eu tinha lá uma certa autoridade a ser cumprida. Olha o assédio.
Mas ele sabia que era brincadeira pela amizade que a gente tinha. Então, é preciso que haja também esse balanço, vamos assim dizer. Agora, eu também já ouvi, Desirê, um superior hierárquico usar palavras de baixo calão com um seu subordinado em público ou em até particular. Isso é motivo de que ele receba uma representação. E dentro das estruturas dos órgãos, né, sempre haverá alguém para quem a gente possa representar. E isso deve ser feito, na minha opinião, né? Eu não sou obrigado a aceitar, a me sujeitar a sofrer de um modo desnecessário, inclusive, ataques que me constrajam, que me tragam aborrecimento e que atrapalhem o meu trabalho. E eu tenho uma outra pergunta também que é muito comum acontecer. O servidor público, em algum momento aí, vamos dizer, um recebimento, sei lá, de uma licença-prêmio ou alguma quantia que lhe é devida, ele, sem saber, ele recebe uma quantia. Claro que eu vou relatar um fato dentro de uma realidade. Ele recebe uma quantia que ele supõe seja devida e passa aí 1 ano, 8 meses, a administração diz assim, não, o cálculo foi feito errado, você tem que devolver o dinheiro. O cálculo foi feito errado e você tem que devolver o dinheiro. Ele recebeu de boa fé, porque, vamos dizer, ele teria que receber R$500 e recebeu 550. Quer dizer, não é uma coisa que era R$500, a pessoa recebeu 5.000. Então, eu pergunto para você, até onde vai o princípio da boa-fé e a responsabilização daquela pessoa que fez o cálculo errado? Porque eu também já vi, e vi aqui no meu ambiente de trabalho, às vezes o servidor ser descontado uma vez só. Então, eu vou usar como paradigma a lei estadual do Executivo, a 10.261, e algumas decisões normativas do próprio governador. O servidor que é recebedor de boa-fé, a princípio, não tem de devolver o valor que recebeu. A princípio. Não, a princípio, isso não é definitivo. Na minha opinião, eu mesmo, como procurador, propus ações para tentar reaver dinheiro, porque eu tinha dúvida quanto à boa-fé. Aí, na minha opinião, Desirê, se recebeu de boa-fé porque alguém errou, ora, como o Estado não pode se locupletar do trabalho de ninguém, o Estado também não pode ter prejuízo pelo trabalho mal feito. Eu preciso apurar quem errou, porque eu preciso ressarcir os cofres públicos. De outro lado, numa das falas que você fez sobre esse assunto, eu tenho conhecimento de colega que foi descontado de uma vez. Na legislação do Executivo Paulista, há uma regra que esse desconto pode ser feito, porém nunca num valor superior a 10% da remuneração do servidor. E o Judiciário tem se posicionado que ele só poderá ser feito mediante prévia autorização do servidor. Aí eu vou dar um caso específico, estou tratando agora, eu vou dizer o órgão, mas não vou dizer o santo, de um professor titular da USP, que recebeu por alguns anos uma vantagem, interromperam, montaram um processo disciplinar, concluíram que ele tinha de devolver aquele valor e já estão descontando da sua folha de pagamento sem autorização dele. Já está sendo preparada uma medida judicial para sustar o pagamento e para discutir judicialmente se é devido ou não, inclusive se aquele valor está correto. Porque numa análise que a gente fez, estão cobrando mais que o dobro. Mas já estão descontando. Então, quando essa arbitrariedade acontece dentro da administração, só tem um caminho, que é buscar a via jurisdicional, que é buscar o poder judiciário. E a jurisprudência tem sido amplamente favorável aos servidores quando a arbitrariedade acontece. Não sei se respondi, mas se eu puder resumir a princípio, o recebedor de boa-fé não deve devolver, na minha opinião. Se alguém cometeu o equívoco,
há de se apurar, há de se abrir um procedimento disciplinar para apurar a responsabilidade de quem cometeu, ele, em apurada a responsabilidade, deverá devolver, porque ele causou um erro dentro da administração, praticou uma irregularidade, pagou o que não era devido, e o desconto só pode acontecer mediante prévia autorização do servidor. Pois não. Pois é. Normalmente isso vai... Não, saiu. Nós vamos ter que fazer o estorno, vai voltar. Normalmente isso vai acontecer lá onde faz o cálculo. Aí, vamos lá, uma experiência minha, pessoal, dentro do meu órgão. Dois colegas do Departamento de Recursos Humanos, aqueles que formatavam o ganho e as vantagens que cada servidor deveria receber, se autopromoveram. Eles pegaram lá uma GR que eles tinham, vou dar um número, era R$400, eles passaram a receber 2.000. E vieram alegar que eram recebedores de boa-fé na via administrativa. Parece brincadeira, mas acontece. Então, houve o processo disciplinar, devolver o dinheiro e houve a responsabilização funcional. Na hora de fazer o desconto, quiseram questionar, tivemos de buscar na justiça o direito de fazer o desconto. Então, parece brincadeira, mas ainda acontece, né? Infelizmente. A princípio. Sim. Não, o valor, veja, o valor está pago. Se foi constatado que não houve má fé, aquela contabilidade já está feita. É difícil você apurar Quem abre o olerite aqui no dia do pagamento? Eu não abro o meu olerite há muito tempo. Eu vejo só qual o valor que caiu na minha conta, né? Se houver um valor discrepante, aí eu vou abrir o olerite. Aliás, o meu é virtual, aliás, não é nem físico mais, é virtual. Se houver um valor que falou, tem alguma coisa errada, eu recebi menos ou recebia maior, é aí que eu vou olhar. Então, num valor pequeno, pode passar. A pessoa pode, na minha concepção, a pessoa pode receber até por alguns meses uma vantagem que lhe era indevida, e ele é recebedor de boa-fé. E, às vezes, eu vou apurar quem pagou por um equívoco que eu acabo não caracterizando como uma irregularidade. Era um entendimento que era assim, agora mudou, enfim. É preciso instalar o devido processo legal para fazer a apuração caso a caso. Então, é difícil. Eu te dei um exemplo, num caso que o servidor que tinha acesso ao sistema foi lá e aí a má-fé está explícita. E, mesmo assim, tivemos dificuldade para receber. Tivemos de buscar a autorização judicial para poder fazer o desconto. Alguém ergueu a mão aqui. Pois não. Não, assim, eu tive um caso bem específico nesse sentido, mas eu vou devolver. Ele teve boa-fé, ele sabendo que que a gratificação estava extinta? Se ela não tiver incorporada, ele teve boa-fé? Entendeu? Eu não vou te dar uma definição do caso que eu vivenciei, porque ele está sob júdice e não tem definição, não é porque está sob júdice, é que ainda não tem uma decisão judicial, mas a nossa defesa é que, nesse caso, não houve boa-fé. Porque ele tinha ciência que a gratificação havia sido extinta, que ele não tinha incorporado aquele direito e continuou recebendo. Quer dizer, a própria pergunta já responde, né? Então, existe uma legislação que não autoriza a gravação em sala de aula.
eu fui procurador na Unesp, 23 anos. Então, eu tenho manifestação na área de consultoria sobre isso. Existe legislação que não autoriza. Só vai poder gravar se o professor permitir. Se for, eventualmente, sim. Então, mas, veja. Aí vem a público, né? Vira a dor de cabeça que o servidor tem é um negócio enorme. Se eu fosse defender uma professora assim, gravaram como? Essa prova não vale. Nós vamos discutir essa prova. Eu ia discutir a prova, não o ato. Se eu fosse o advogado, né? Mas o ato está praticado, quer dizer, o aspecto moral tem uma força muito grande nisso, né? E aí, houve assédio moral? Houve assédio moral da parte de quem divulgou? Olha que coisa louca, né? Porque também, dentro de sala de... Todos têm que manter uma postura. E dentro de sala de aula, o professor tem que manter uma postura, né, muito melhor, porque eu lembro de professores da minha época, eu lembro da minha primeira professora, né, eu lembro de professores da época, eu sou da época do ginásio, alguns aqui também, enfim, a gente vai... Isso fica marcado para a gente, né? O celular em sala de aula, como regra, ele tem que estar desligado. Existe norma desta casa, inclusive, estabelecendo essa questão. Não, pois é, mas em sala de aula tem que estar desligado, né? Se alguém colocar uma cestinha, vamos lá, deixe os celulares aqui e pegue no final da aula, não vejo absurdo nenhum, por exemplo. Não falei de averiguar. Só que se... Pois é. Então, no caso que eu atuei expressamente, e não faz muito tempo, porque essa norma ela é nova, ela não é muito antiga, foi instaurado um processo disciplinar contra o aluno na universidade. Porque ele descumpria a regra. Inclusive, na universidade, na unidade, havia uma portaria disciplinando a questão do uso do celular. Ele descumpria a regra. É proibido fumar em ambiente fechado. Se alguém quiser fumar aqui, pode fumar. Né? Será responsabilidade na medida da norma. Ué, eu não vou ficar na porta, porque nós não temos o poder de polícia enquanto segurança, fiscalizando, e nem para fazer a fiscalização, se está ligado, se está desligado na sala de aula. Mas se praticar... Né? Eu antes de vir para cá, eu estava com o celular ligado ali, porque hoje em dia, dizem que o capeta criou algumas coisas, mas ele certamente criou esse negócio da mídia, né? Porque é impossível isso, certamente criou. Então, a gente fica respondendo chamado o dia inteiro, aonde esteja. Mas, na hora de vir para cá, eu desliguei meu celular. Né? Quando eu vou professar a minha fé, eu entro e desligo o meu celular. Quando eu entrava na sala de aula, eu desligava meu celular. Não faz muito... Eu fiz um pós-graduação. Na hora que eu entrava como aluno, eu desligava o meu celular, porque senão eu não estou nem ali por inteiro. A modernidade, às vezes, é complicada. Até na questão do poder disciplinar, se me permite, depois de 88, com a Constituição Cidadã, nós estamos vivendo a era dos direitos. Por isso que o tema é relevante. E nós estamos esquecendo dos deveres. E não existe Estado democrático de direito, não existe democracia, se não houver o cumprimento dos deveres para que nós possamos exercer os nossos direitos. Existe uma frase do Montesquieu, no livro O Espírito das Leis, quem não leu, eu faço a sugestão, que para mim já valeu o livro todo, se já toda a parte teórica não tivesse importância para o mundo ocidental e para as democracias ocidentais. Ele ia fazer palestra pela Europa, e num determinado país ele foi indagado de qual era a melhor lei. A melhor lei é aquela que é cumprida, porque exerce o seu papel. Agora, a Constituição ela é cidadã, sim, mas ela não traz só direitos.
ela também traz os deveres. E se nós queremos exercer a democracia, se nós queremos exercer a cidadania de modo pleno, nós precisamos ter consciência disso. E hoje, no funcionalismo, aí é a minha vivência no órgão que eu trabalhei, eu vejo que todo mundo sabe os seus direitos. Mas na hora de cumprir as suas obrigações, é uma coisa que é complicada. Eu sei que é só lá no meu órgão que isso acontece. Eu sei que isso não acontece lá onde vocês trabalham. Né? Mas comigo aconteceu, E a gente fica numa situação que é muito difícil. Aliás, nós estamos na casa do povo, e eu vou me permitir falar como povo, viu, Patrícia? Penso que esse sentido de competência, no sentido de fazer aquilo que deve ser feito, também falta às pessoas que exercem os cargos maiores no nosso país. Né? Hoje o poder é ocupado por aqueles que, na época dura do país, e que nós não queremos reprisar, se manifestaram contra a ditadura e pleiteavam direitos, mas hoje exerce o poder e deve exercer as competências e deve fazer com que a lei seja exercida. Deve cumprir para dar o exemplo e fazer com que ela seja exercida. Eu acho que esse é o papel de cada cidadão, né? Eu acho que esse é o papel do cidadão investido do poder, da competência. Nós estamos aqui com o vereador, né, na Assembleia Legislativa, deve ter outros que exercem o cargo de prefeito e de vereança, enfim. Acho que quando a gente assume o mandato, isso devia já estar enraizado no nosso ser, ou no ser de todo aquele que se dispõe a servir. Porque exercer o mandato público é se colocar à disposição para servir, mas dentro dos limites da lei. Nós estamos construindo isso. Né? O país passa por um momento delicado, sim, mas é um momento que traz esse tipo de reflexão, e certamente nós vamos sair fortalecidos disso tudo. Né? Esses dias eu participei de uma palestra, e o tema era o Apocalipse. E aí o teólogo dizia, não era um padre, era um teólogo, ele dizia, o Apocalipse não é o fim, é a revelação. E o Apocalipse não é o extermínio, ele é a revelação de que o bem vai prevalecer. Nós vamos sair disso tudo que nós estamos vivendo no país muito melhor do que nós entramos. Nós vamos trabalhar para isso. E isso começa lá na cadeira que eu ocupo no serviço público. Isso começa na minha ação como cidadão. Talvez essa seja até a mensagem principal que eu tenha pretendido trazer para os senhores hoje. De coração. Né? Eu preparei aqui, eu tenho 12 laudos aqui, que eu só deixei na última. Né? E eu queria destacar, então, o último trecho do que eu preparei, que diz o seguinte, que a observância dos princípios fundamentais da administração é tema recorrente e de suma importância para a própria administração, para que a administração possa cumprir os seus objetivos, que é atender o interesse público. Os agentes públicos, independente da posição hierárquica que ocupam e das funções que desempenham, recebem cada qual correspondente parcela de autoridade administrativa para o bom desempenho do serviço. Isso precisa ser cumprido. Cada qual precisa saber qual é o seu compromisso. Além do conhecimento técnico para exercício da função, os agentes públicos devem atender para a disciplina, que é essencial para a eficiência. É função da administração garantir a todos os servidores o conhecimento dos seus direitos, deveres, proibições e responsabilidades, bem como, se o caso, responsabilizar o servidor que tenha cometido alguma irregularidade. E essa é uma obrigação, como nós já falamos, de quem exerce o cargo hierarquicamente superior. Todo comportamento irregular de servidores é aquele que resulta de violação das normas internas previamente definidas, deve ser informado oficialmente ao superior hierárquico, apresentando fatos e sugerindo providências. A apuração, se for o caso, consiste num dever legal. Eu comecei dizendo, portanto, que processo administrativo disciplinar, nós poderíamos dizer que é o poder disciplinar, mas mais que um poder, ele é um dever daquele que está investido
na função pública que deve ser exercido para que, nos atos que nós praticamos enquanto agente público, nós possamos atender rigorosamente os princípios constitucionais do artigo 37. Para fechar, vou repeti-los. Legalidade, atuar dentro da lei. Impessoalidade, para não fazer distinções. Moralidade, pena que não tenha o princípio da ética, que decorre da moralidade. Publicidade, porque não há nenhum ato secreto feito pela administração pública, e a eficiência como modo de nós cumprirmos a nossa obrigação e atendermos ao interesse público. Eu pedi para me avisar quando eu falasse 25 minutos, eu já falei 45, eu ainda não recebi o aviso. Como eu disse antes, eu estou aqui, estou vivo. Vocês gostariam de ainda fazer mais alguma pergunta ao Dr. Paulo? Então, Paulo, pois não, aqui atrás, mais uma. Pois não. Eu, quando me manifestei, falei de quem tem estabilidade, porque esse está assegurado. Agora, eu sou assessor do presidente Capês? Não sou, hipoteticamente. E ele me comunica que hoje à noite, por volta das 21 horas, eu tenho de representá-lo num evento na sua cidade. E eu digo que eu tenho um compromisso. Ele falou, não, mas você é meu assessor e a Assembleia precisa estar representada e eu estou designando que você vá. Isso é assédio? Então, nós precisamos ver qual o tipo do ato, né? Não. Eu não quero defender o chefe, não. Mas o país é um país laico. Ora, é um país laico, né? Esse país, então vamos lá. Esse país, em algumas religiões, é conhecido como a pátria do evangelho, o celeiro do mundo. Esse país foi formado a partir de uma enorme miscigenação, né? Nesse país, graças a Deus, nesse aspecto, as pessoas se respeitam. Mesmo que eu não comungue daquela crença, aliás, o seu exemplo, eu diria, ali é um sincretismo. Mesmo que a minha religião até não aceite aquele sincretismo, na representação que eu estiver fazendo, eu vou, e não vou me ofender por isso. Eu sei, eu estou fazendo uma defesa de um chefe hipotético, mas fica difícil, naquele que exerce um cargo de assessoria, e que às vezes essa assessoria importa em estar representando o vereador, a gente caracterizar essa designação como assédio moral, na minha opinião. O assédio poderia vir por outras maneiras. Se, por exemplo, a gente vê isso na mídia, eu tivesse que dar uma parte do meu salário para o meu chefe, né? Se houvesse um assédio para o lado sexual, né, com viés, enfim. Mas nessa questão de representação, eu acho que quando a gente aceita o encargo, quando a gente aceita o cargo, já sabe do encargo. Eu tenho, para finalizar agora, duas situações que me ocorreram. Na fase da instrução ou do processo disciplinar, é cabível o silêncio? E na fase também do processo disciplinar, é cabível o trancamento do processo via remédio judicial? O silêncio, eu vou dar um exemplo que eu vivenciei terça-feira de um processo disciplinar. Eu estava na Câmara Federal, também estava lá na quarta, viu, doutora? Doutora Lúcia, também estive lá na quarta com a senhora. E estava sendo inquirido numa CPI, o presidente de uma grande construtora, e ele se permitiu usar do direito constitucional de permanecer calado. A pessoa se defende se ela quiser, né? Do mesmo modo que aquele que está sendo julgado pode mentir, ele pode permanecer calado. E a outra pergunta?
Mas, Trancar é, Olha, a administração pública, essencialmente, ela é formalista. Eu, nos meus 23 anos, Desirê, fazendo esse tipo de trabalho também, eu não conheço nenhum procedimento que tenha trancado, nenhuma determinação judicial trancando um procedimento disciplinar, né? Agora, se no aspecto formal ele não estiver sendo, se o aspecto formal e legal não estiver sendo seguido, eu não vejo problema de que isso aconteça. Até porque, se não houver o cumprimento do aspecto formal e do aspecto legal, uma eventual penalização administrativa, haverá reforma no judiciário. O juiz não analisa o mérito, mas ele analisa essas duas questões. E aí eu conheço casos de reforma no judiciário por descumprimento do aspecto formal e do aspecto legal. Agora, de trancamento de procedimento administrativo, eu não conheço. estão satisfeitos? Mais alguma pergunta? Então, aqui mais uma pergunta e final. Esse é o perigo. Então, o funcionário público ele deve proceder na sua vida funcional e pessoal de maneira que dignifique aquela função. Vamos lá. Os comentários racistas, mas no tom racista. Desculpem, não quero ofender ninguém. Mas eu ainda jogo futebol. E eu jogava num time de futebol, que aqui quem é da capital talvez tenha conhecido, que eram titulares 11 negros e eu branco. Eu era chamado de branquinho. Isso é racismo? Para mim não era. Ora, e se eu não posso eventualmente fazer uma brincadeira com um amigo meu negro, eu estou perdido, porque eu não vou poder sair de casa. Então precisa haver, na minha opinião, eu digo que algumas coisas estão muito chatas hoje em dia. Nessa história do politicamente correto, para mim, tem umas coisas que são muito chatas. Precisa ver qual é o viés, né? Se o viés é racismo, pô, me avisa que eu faço a denúncia. Então, nós do ILP agradecemos a sua presença, Paulo. Faço isso em nome da Patrícia, como presidente, da Tânia Mendes, que está aqui como diretora executiva, e no meu próprio. E eu tenho a honra de entregar a você o nosso certificado. Bom, quero agradecer à doutora Desirê pela honra de participar dessa mesa com você e com o nosso vereador. Para mim foi um prazer reencontrá-lo, viu, Desirê? Para mim também. De público, por favor, transmita um abraço à sua mãe, né, o meu isso carinho, assim que tá bom? aqui. Por favor. E agradecer a vocês pela paciência e pela interação, né? Como eu disse, eu não pretendi fazer uma palestra, esse é um tema que a gente não resolve em 30 minutos, 60 minutos. Vou reiterar que achei muito oportuna a inclusão do tema num evento como esse. Espero que vocês possam replicar isso lá na cidade de vocês, para a gente poder formando agentes públicos melhores, né? Agentes públicos realmente que não tenham o exercício da sua atividade só para ter a remuneração no final do mês, mas para realmente a gente poder, no exercício da nossa atividade pública, ajudar a construir um Brasil melhor. E o Brasil começa a ser melhor se nós começarmos a mudar o nosso posicionamento dentro da sociedade, e é isso que eu procuro fazer, e acho que vocês, por estarem aqui com o calor desse que está lá fora, também procuram. Então, agradeço pelo convite, pela participação e pela atenção de vocês. Obrigado. Agradecemos ao doutor Paulo Eduardo de Barros Fonseca pela brilhante apresentação e a todos os componentes da mesa pelas presenças.